Projeto Integrador, curso de Pedagogia e Letras, Univesp, Polo São José do Rio Preto, Ibirá. Os integrantes do grupo são Bruna Maria Meneguesso Briguente, Camila Aparecida Ferreira da Silva, Júlia Chiara Romão Mendes da Silva, Jussara Silva Ribeiro, Monique Ravena de Andrade Oliveira, Nadine Alves Ataídes, Natasha Aparecida Brasileira dos Santos, Thaís Cristina Santos de Oliveira. O orientador foi o Sérgio Francisco Martins de Jesus. O tema norteador proposto pela Univesp foram as práticas pedagógicas e materiais didáticos para inclusão, exemplos e produções de materiais didáticos para educação inclusiva. O projeto integrador foi realizado numa escola no interior de São Paulo. O título do trabalho foi A Inclusão da Criança Autista no Estudo da Matemática, aprendendo as formas geométricas. Os objetivos. Como objetivo geral, teve descrever um plano de aula para o ensino das figuras geométricas, utilizando o recurso didático lúdico no processo do ensino-aprendizagem para os alunos do segundo ano do ensino fundamental. E os objetivos específicos foram identificar as práticas pedagógicas que auxiliem a inclusão educacional da criança autista na sala de aula e aprofundar os conhecimentos sobre o transtorno do espectro autista no ensino fundamental. O interesse por esse tema de pesquisa surgiu a partir da entrevista com a professora da sala de aula do segundo ano do ensino fundamental em diversificar o ensino dos conceitos geométricos no currículo da matemática, contribuindo assim com o conhecimento dos alunos e realizando a inclusão do aluno autista nas atividades. Segundo a Organização Mundial da Saúde, estima-se que 70 milhões de pessoas no mundo sofrem com o espectro do autismo. O conceito de autismo sofre grandes mudanças no decorrer dos tempos e nos dias atuais é conhecido como transtorno do espectro autista, o TEA. Ele refere-se a danos no desenvolvimento neurológico, caracterizado por um comportamento repetitivo, comprometimento na fala, nas habilidades sociais e na comunicação não verbal. Sinais e sintomas. A falta da fala, déficit de atenção, birras, interesses restritivos, dificuldade em manter contato visual, isolamento social, necessidade de rotinas fixas, tendo grande resistência a mudanças, movimentos estereotipados, entre outros. O TEA ele possui um diagnóstico complexo e de difícil conclusão, e é realizado através da observação clínica comportamental e investigação. A criança autista em sala de aula, ela tem seu próprio tempo para consolidar o aprendizado, sendo necessário que o professor adapte seu plano de aula para que a criança com TEA desenvolva interesse pelas atividades e que consiga aprender, e não apenas seja inserido em uma sala de aula. A inclusão varia de adaptações que devem atender às diferenças individuais do processo de ensino-aprendizagem de cada um, ficando a critério do município, da família e da escola planejar e articular atividades e ações que promovam a inclusão do aluno no ambiente escolar. A escola exerce um papel fundamental para o desenvolvimento das habilidades básicas de um ser humano, como estimulação linguística, o desenvolvimento cognitivo, a socialização e a autonomia da criança. Sendo assim, uma boa estratégia para ajudar a pessoa com autismo a se desenvolver em diferentes áreas. Os professores, então, precisam ser cada dia mais capacitados para trabalhar com a diversidade e compreender as necessidades específicas das crianças autistas, além de todas as crianças. Entender o autismo é fundamental para desenvolver as práticas pedagógicas eficazes. E é fundamental que o professor propicione um ambiente acolhedor e que estimule a participação de todos os alunos, criando oportunidades para a criança autista possa se sentir incluída e valorizada. Proposta de solução. Foi desenvolvido um plano de aula com o tema Figuras Geométricas,
quadrados, retângulos e triângulos em faces de figuras geométricas não planas, e também conhecer as figuras planas a partir de suas faces. O objetivo foi identificar e nomear figuras planas, círculo, quadrado, retângulo e triângulo, em desenhos apresentados em diferentes disposições ou em contornos de faces de sólidos geométricos, e também reconhecer e nomear e também comparar figuras geométricas espaciais, como cubo, bloco retangular, pirâmide, cilindro e esfera, e relacioná-las com os objetos do mundo físico. A primeira parte da aula foi desenvolvido os cartazes confeccionados pelo grupo, que abordaram as figuras planas e os sólidos geométricos. Na segunda parte, foi apresentado para as crianças formas geométricas confeccionadas também pelo grupo, para que elas possam manusear e comparar as diferenças. E a terceira parte foi apresentada para essas crianças uma atividade xerocada para a associação das figuras com o objetivo de identificar figuras geométricas em objetos, feitos pelo homem, natureza e animais. Solução final. Os resultados obtidos na entrevista com a professora após a aplicação do plano de aula foi satisfatório, pois houve a participação de todos os alunos. Segundo a professora, o aluno autista realizou a atividade no seu tempo, acompanhado da estagiária. O mesmo apresentou interesse pelas formas e conseguiu fazer com auxílio as associações na atividade xerocada. A estagiária trabalhou com a criança autista em tempo integral, fornecendo apoio individualizado para o aprendizado e o desenvolvimento da atividade. Considerações finais. A inclusão da criança autista na sala de aula é um desafio que requer a adoção de estratégias e práticas efetivas que permitam atender às necessidades específicas da criança. O suporte individualizado presente nessa escola fez a diferença na inclusão da criança autista em sala de aula. A estagiária acaba sendo um ponto determinante para o sucesso da inclusão, visto que cada criança autista tem suas próprias necessidades e habilidades. A formação do professor é essencial, visto que ele precisa estar preparado e atento às necessidades dos seus alunos e da criança autista em sala de aula, realizando atividades que realizem a inclusão e não apenas a integração. Experiência do grupo. Inicialmente, registra-se o quanto enriquecedor e desafiador foi a concretização deste trabalho. Aprendemos com os autores e também com os envolvidos nesse processo de pesquisa. Esperamos com esse relato de experiência possa motivar outros docentes a buscar estratégias para adaptação curricular para a inclusão da criança autista na sala de aula, permitindo assim a adequação do ensino às suas necessidades específicas, pois um ambiente escolar acolhedor e inclusivo é fundamental, permitindo que elas se sintam parte da comunidade escolar. Obrigada!